Hoje eu começo o Hora do Faro com uma história incrível e com um final surpreendente. Eu vou pedir, mostra esse cenário aqui. Gente, o início dessa história foi exatamente num local como esse. Hoje eu estou começando o nosso programa literalmente dentro de um lixo, de um lixão. Perto da sujeira, com muita tristeza, com miséria. E foi num ambiente como esse que o meu convidado passou boa parte da vida dele. Você vai conhecer agora uma história de muita superação. Eu quero receber no palco do Hora do Faro, Cícero, seja bem-vindo! Olha ele aí! Em primeiro lugar, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Você não vai acreditar o que aconteceu com a vida desse cara que começou aqui, no lixo. A história dele começou no lixo. E você vai saber o que ele faz hoje. Quantos anos você tem, Cícero? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todo mundo. Eu tenho 33 anos de idade. E você nasceu aonde? Nasci em Brasília. Brasília. Agora, esse lixo aqui tem a ver com a sua vida, certo? Tem tudo a ver com a minha vida e foi daqui de onde eu tirei a minha subsistência, a minha sobrevivência. Bom, como você ouviu, o lixo é passado na vida do Cícero. Só que o presente é surpreendente. Por isso que ele está aqui hoje. Ele vai contar a reviravolta que a vida dele sofreu. Eu sei que você deve estar super curioso para saber o que aconteceu na vida dele, o que ele virou, no que esse cara se transformou. E tem 3 grandes amigos, grandes colegas aqui no palco, que também estão fazendo essa pergunta. Eu vou começar conversando com ele, que é um dos grandes atores da TV brasileira, Paulo Gorgulho! Ele que estreia dia 30 na minissérie aqui da Record, Plano Alto, você não pode perder. Paulo, o que você acha que aconteceu na vida desse cara? Que história de superação será essa? Rodrigo, prazer estar aqui, cara. Prazer é todo meu. Programa muito legal, gosto de tudo. Oi, Maite. Oi, Larissa. Sei lá, Brasília. Brasília. 33 anos é jovem, né? Fiquei pensando aqui agora, o cara deve tudo ao lixo, mas ele é jovem, ele não tem 50. E a vida dele deu uma reviravolta grande mesmo. Grande. Pelo jeito, ele é jovem. Grande. É surpreendente. Eu posso fazer uma pergunta para tentar Pode, melhor? à vontade. Cícero, há quanto tempo essa virada começou na sua vida? Você tem 33, você viveu, dependendo do que você encontrava em lixão. Quando é que essa virada tem o quê? 8, 10, 5 anos? Quando começou? Começou uns 7 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos 7 anos atrás. 7 anos atrás. Nenhuma informação mais, hein? Nenhuma informação mais. Vai ficar com isso na cabeça agora e você em casa também. Quem tá aqui também, gente, é a talentosa, linda atriz Larissa Maciel. Seja bem-vinda. Larissa, o que você vê quando você olha pro Cícero? Quando você olha nos olhos dele, o que você vê? Oi, Rodrigo. Oi, gente. Que eu vejo, ele parece ser uma pessoa boa antes de qualquer coisa. Uma pessoa confiável. Eu confiaria em você. Muito bem, acertou na mosca. Agora, o que você de casa nem imagina é o que esse homem faz hoje. Quem está aqui também com a gente é também ela que é linda, grande atriz, Maite Piragibe, nossa sócia aqui no programa. Maitezinha, bem-vinda. Tudo bem, gente? Agora, Maite, a Larissa falou que confia nele, que ele parece ser uma pessoa boa. Mas você consegue ver sofrimento no olho dele? Não, eu vejo uma segurança e uma serenidade, assim, uma segurança, passa uma confiança. Não sei o que aconteceu nessa transformação nesses últimos 7 anos, mas o que ele falou, ele é um vitorioso, sem dúvida nenhuma. Estou muito curiosa. Então a gente vai começar a contar essa história hoje. Esse cenário aqui foi onde tudo começou. Mas o que esse monte de lixo, gente, tem a ver com a vida do Cícero? Presta atenção na história
desse homem que deu uma verdadeira reviravolta na sua vida e é um exemplo de obstinação para todo mundo. Roda aí. Os dados são do IBGE. No Brasil, cerca de 228 mil toneladas de lixo são produzidas por dia. Aquele guardanapo inofensivo, aquela casca de laranja que cada um de nós joga no lixo, formam essas montanhas. E o que você vê além de detritos, de descartes? O que você consegue enxergar aí? Um monte de nada em decomposição? Mas onde você vê lixo, Cícero viu oportunidade e enxergou até esperança. O lixo tem um valor muito importante, porque aquilo que as pessoas desprezam é aquilo que pode ter uma importância maior para outras pessoas. A importância é tão grande a ponto de dar subsistência. Subsistência, é isso mesmo que o lixo representa para você? Subsistência, sobrevivência. Sem o lixo eu não conseguiria sobreviver, eu não conseguiria estar aqui falando com você hoje. Será que é possível, Paulo Gorgulho, olhar para esse lixo e ver alguma coisa? É engraçado. Ele passa uma impressão de autoestima. Você está com a autoestima em dia, né? Tá. Você gosta muito, né? Tá. Você é muito seguro, né? Você ter conseguido sair disso, o lixo ter salvado, ter dado a sua vida, transformou você num cara que acho que enfrenta qualquer coisa, né? O que está passando aí pela vida. Mas fiquei com uma coisa na cabeça enquanto você estava falando. O quê? Será que o Cícero não é um cara que está preocupado em ajudar os outros? Não sei, você vai saber já já. Boa pergunta. Porque o fato é que a relação do Cícero com o lixo não era uma escolha, não. Era pura necessidade. Então o que nós fizemos? O meu repórter Humberto, gente, ele visitou o local que inspirou esse cenário. Vamos contar essa história, a história do Cícero. Vamos ver. Se eu não viesse para o lixo procurar os alimentos que eu levava para casa para comer, eu não sobreviveria. A princípio, o meu objetivo maior era sobreviver. Eu precisava sobreviver. E não tinha como sobreviver com fome. Ninguém sobrevive com fome. O Cícero, gente, ele passou por algo que a gente não deseja para ninguém. Esse cara aqui passou fome. Cícero, como é que era a sua família? Minha mãe era uma retirante nordestina, ela é retirante nordestina, ela está viva, graças a Deus. Conheceu meu pai em Brasília, veio para a construção da capital. Teve com meu pai mais de 20 filhos. 20 filhos? Mais de 20 filhos. Então minha mãe foi tendo filhos, alguns morreram de fome. Ela abortou outros. Você perdeu irmãos? Sim, perdi irmãos que morreram vítimas de da fome. Morreram de fome. De fome. Alguns morreram de fome entre a outra, que minha mãe não tinha o que comer. Minha mãe abortou esses meus irmãos, portanto. E hoje eu tenho 8 irmãos vivos. 8? 8 irmãos de vivos. 20 sobraram 8. 8. Alguns foram assassinados. E associado a essa questão de nós não termos o que comer, porque assim que meu pai morreu, deixou minha mãe sem qualquer condição, nós também não tínhamos uma união familiar. Assim que meu pai morreu, minha mãe acabou indo pro vício do alcoolismo. Meu Deus do céu. E alguns irmãos meus mais velhos se entregaram ao vício das drogas. Então, além de a gente não ter condições de subsistência mínimas como alimentação, a gente também tinha um lar destruído pela bebida e pelas drogas. E você fazia o quê? Você ia no lixo buscar comida. Quem sustentava a família de vocês? Onde você ia buscar o sustento? Era no lixo? Rodrigo, nós não tínhamos o que comer, nós não tínhamos nada e não tínhamos de onde tirar. Uma vez que minha mãe estava alcoólatra dentro de casa, meus irmãos usando droga, nós tínhamos que, de alguma forma, suprir essa necessidade de alimentação, que é uma necessidade básica. Eis que nós vimos essa possibilidade no lixo. Ainda hoje você vai saber como é que essa história terminou. Mas agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver como é que a trajetória do Cícero teve início. Olha aí. Qual a mais remota lembrança que você tem de ter que ir pro lixo? Eu tenho a lembrança de eu estar com muita fome e minha mãe dizer que a gente tinha que arrumar comida de alguma forma porque ela não tinha de onde tirar a comida. E aí que você decidiu ver Sim. se encontrava no lixo? Sim, a princípio uma vizinha convidou a gente para ir, que ela informou que tinha um supermercado e uma feira que depositava alimentos
no lixo, alimentos já passados, mas que poderiam ser utilizados para comer, ser reaproveitados para comer. E a gente, naquela situação de penúria mesmo, de não ter o que comer, decidiu descer para o lixão para procurar alimentos. Quantos anos da sua vida você teve que se alimentar do resto de outras pessoas? Desde pequeno até a idade adulta, adolescência e idade adulta. Eu não sei precisar, mas quase sempre eu tive que me alimentar assim. É isso mesmo, Cícero? Você vivenciou isso praticamente a vida toda? Desde pequeno eu vivenciei essa triste realidade de não ter suprida uma necessidade básica, que é a necessidade de alimentação. Quando foi a última vez que você pegou comida no lixo? É complicado precisar, Rodrigo, mas há uns 7 anos atrás, quando deu a reviravolta na minha vida. Pois é, gente, essa lembrança dificilmente vai se apagar da memória desse cara. Você vai ver agora aonde esse cara buscava alimento. Estragado, carne vencida, resto, lixo. Olha só o que esse cara passou. Roda aí. Quais eram os pontos que você percorria para conseguir alimento? Eu percorria a Feira Permanente de Brasília, que era onde eu pegava os alimentos no lixo, e uma rede de supermercados que já está falida, que eu também pegava lá na lixeira. Sempre na lixeira desses lugares onde eram depositados alimentos. Como essas aqui? Como essa daqui, por exemplo. Era essa daqui, inclusive, era um dos lugares onde eu venho. Como é que é olhar para ela hoje? Acaba me trazendo lembranças de um passado de extremo sofrimento, de extrema penúria. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita gratidão, porque foi daqui de onde eu tirava o alimento, de onde eu tirava a minha subsistência. Era possível encontrar comida todos os dias? Às vezes sim, às vezes não. E a gente também via pelo nível de deterioração. Quanto mais estragada ou menos estragada. Dependia porque a gente também competia com outros catadores e também competia com alguns animais. Tinha inclusive um rato lá, que a gente chamava ele de He-Man, porque ele era uma ratazana bem grandona que convivia com a gente lá de vez em quando. Larissa, você quer saber alguma coisa? Quero, assim, você vivendo nesse ambiente, né, com álcool, drogas, convivendo num ambiente que para uma criança está longe de ser o ideal, você em algum momento chegou a se envolver com álcool e drogas? A gente sempre é meio que assediado, seja pelo tráfico, para virar aviãozinho, né, que as pessoas chamam. Aviãozinho é o cara que transporta fica, droga. Que transporta que droga, transporta né? droga. Mas só que eu nunca tive essa inclinação. Você, Maitê? É emocionante, né, essa É história. emocionante. Eu queria saber na prática, já que você nasceu nesse lugar completamente difícil, se no processo da alimentação já aconteceu de você passar muito mal, uma infecção. Como é que era esse processo para você transformar algo que é um lixo, né, considerado pela sociedade algo que não é mais utilizado, em algo que te fez estar vivo, né? Os alimentos que a gente recolhia no lixo eram alimentos já deteriorados. Então, por exemplo, uma carne que a gente pegava, ela já estava azul e com aquele cheiro deteriorado. Mas só que isso era apenas aquela capa de cima. O que a gente fazia? A gente recortava aquela capa e ferventava, colocava em água quente, ou então em limão. Mas só que às vezes a gente não conseguia, acabava passando mal do mesmo jeito. A família toda passava mal com diarreia, com disenteria. E nós vamos fazer uma coisa agora. O Humberto, meu repórter, ele vai agora sentir na pele, e você de casa também vai sentir, o que o Cícero passou durante boa parte da vida dele. Roda aí. Em quase todos os sacos tem algum tipo de alimento. Tem uma marmita aqui dentro. Olha aí, Tem uma maçã, por exemplo. Uma maçã. Aqui tem esse lado ruim, mas a gente poderia aproveitar esse lado que cortava, cortava para comer. Você levava, mesmo assim você levava. Levava assim que a gente cortava o lado ruim e comia o lado bom, sem problema nenhum. O que é que você normalmente encontrava no lixo? Geralmente encontrava frutas, verduras, que eram colocadas estragadas, mas só que poderiam ser de alguma forma aproveitadas. E às vezes a gente encontrava carnes, enlatados, iogurtes. Olha que incrível, olha, se a gente tivesse combinado talvez não fosse possível, mas a gente chegou aqui, ninguém sabia que a gente ia gravar e olha o que o Cícero acabou de tirar dessa caixa.
frango, Pega uns pedaços de carne. miúdos de frango, carne. E tem mais. Dá uma olhada aqui, ó. Tem mais também. Tem mais. Isso tá estragado, será? Não necessariamente, aqui você pode ferventar, colocar em água quente, ferventar e aproveitar, fazer uma sopa, fazer um alimento para você comer. Aqui tem miúdo de frango, por exemplo. Todos os dias a história se repetia. As mãos de Cícero tinham um encontro marcado com sacos plásticos amontoados. Seus olhos ardiam, mas tinham que ficar bem abertos para não deixarem passar nada. Uma fruta não totalmente estragada, um legume que ainda podia ser aproveitado. Tudo ia para a caixa que aquele menino carregava nos ombros. No final do dia, Cícero chegava na casa onde mora até hoje com a mãe, com a sensação de dever cumprido. Era mais um dia que sua mãe, Dona Exaltina, e seus 7 irmãos não dormiriam com fome. Ele trazia coisa lá de baixo, eu lavava as coisas tudinho, com sabão, botava tudo para secar, botava água quente. A senhora sabia de onde ele trazia? Eu sabia a que comida? Aqui não tinha nada, a gente tava passando fome, tinha nada. A gente disputava com outros catadores e às vezes com ratos, com cachorros que também vinham no lixo para pegar. Meu Deus. Aí eu escaldava tudo, ferventava e fazia aquele sopão e dava para eles comer. Você não tinha medo desse alimento fazer mal para vocês? Eu tinha medo de não ter o que comer, de morrer de fome. Esse é do meu medo. Isso já chegou a acontecer? Você quase morrer de fome? Eu aprendi com os ratos e os cachorros do lixo a ser resistente, que nem um cachorro vira-lata que não morre, que não tem infecção de alguma forma. Eu aprendi a desafiar essa necessidade, essa falta de alimento. Eu não morreria, não me deixaria abater pela fome. Nem que eu comesse terra, mas eu tinha que continuar sobrevivendo. A pessoa que eu mais amo no mundo, que é a minha mãe, dependia disso. Mais perguntas? Vocês estão que nem eu, né? Você em casa também, porque a história dele é tão impressionante. E fazer o que esse cara fez, e você vai saber já já no que esse cara se transformou, já já você vai saber. Quer saber alguma coisa, Maite? Você também não está aguentando a história? Difícil, né? E, o mais lindo, assim, essa segurança dele. Eu não sei qual profissão, qual vitória, o que você é agora, mas o fato que você é pelo que você é, pelo tudo isso que você passou. Nós somos por esse bando de tragédia e comédia, dificuldade que a gente lida. E a forma como você é lindo. É muito emocionante mesmo, assim. E essa sua certeza de que as coisas iam dar certo, né? Porque você não se deixou abater, você não se entregou para o caminho mais fácil, né? Você estava lutando no seu dia a dia para sobreviver aquele dia, para ter alimento naquele dia, para levar comida para casa naquele dia. Mas eu acho que no seu coração você já deveria sentir que havia algo maior para você. Por isso que você não se entregou para o caminho mais fácil. Você tinha essa percepção de alguma forma? Eu tinha 2 caminhos muito claros. Ou eu ia pelo caminho do mal, das drogas e da fome, ou eu seguiria me esforçando. E eu decidi me esforçar. Paulo? Eu queria perguntar uma coisa, porque é um tapa na cara da gente, né? É difícil não se emocionar, hein, cara? Por isso que eu tava quietinho aqui. Deixei por conta da Maitê, mas não deu. Eu vejo que você estudou pra caramba, você fala muito bem. E você usa termos técnicos, de áreas específicas. Eu tenho uma pergunta para você. A virada da sua vida, a mudança, a oportunidade, a porta de escape, veio através, você já disse que o lixo resolveu tudo e tal para você, mas para sobrevivência, para comer e tal. Mas foi alguma coisa que você encontrou, vasculhando o lixo, que te deu essa dica, essa direção? Sim, foi alguma coisa que eu encontrei no lixo que me deu essa dica. Agora, quando você falou de oportunidades, eu não espero e nunca esperei as oportunidades virem até mim.
eu vou atrás delas e agarro elas com todas as minhas forças. E, se possível, as crio. Mas o que eu posso adiantar para você agora é que um dia, enquanto ele procurava comida no lixo, o Cícero acabou encontrando algo de valor inestimável. Ele encontrou um alimento, mas não um alimento para o corpo, não. Ele encontrou um alimento para a alma. Olha que impressionante. Um belo dia você encontrou livros Sim, no lixo também. sim. Como é que estavam esses livros? Como é que estava o estado deles? Esses livros estavam meio sujos pelo chorume e pelos restos de alimento. Mas eu comecei a ver algumas figuras bonitas nesses livros. E comecei a... O que era? Você lembra? Era um livro de história e outro de biologia. E aquela velha caixa que Cícero enchia de alimentos recolhidos no lixo ficava mais pesada. Agora também com livros. Esse foi o meu primeiro livro que eu encontrei. Esse aqui foi o primeiro O livro? que eu encontrei. História moderna e contemporânea. contemporânea, ó. Sem capa, né? Sim. Tudo. E cada vez mais Cícero devorava a comida e os livros, ambos da mesma origem, o precioso lixo. Como é que é o negócio? Ele vinha com os livros da rua? Lá de baixo, numa caixa de papelão, tudo molhado. Tudo molhado. Ele botava para secar. Esse aqui era um deles, Esse né? aí é um. Botava para secar o livro Botava tudinho. e depois ficava lendo Depois ele lia um por um. de cabo a rabo. Cada rabo ele lia. Eu comecei a ler esses livros, comecei a descobrir um mundo novo ali. Um mundo além do que estava no lixo. Um mundo além do que estava na minha visão. Você tinha fome de comida, fome de viver, fome de saber. Você tinha essas fomes todas, né? Todas essas fomes. Eu consegui suprir tudo isso através de um esforço pessoal meu. E aí ele disse, mãe, eu vou estudar. O que era para ser o alimento para o corpo, começou a ser alimento para o corpo e alimento para a alma. E aqui na minha mão, eu vou até levar para vocês, esse aqui foi um dos livros que ele encontrou no lixo. Isso vai dar uma dica para vocês do que esse cara se É transformou. engraçado que a mãe reparou Aqui, ó. uma coisa no primeiro livro que ele encontrou, tinha o nome de um capítulo ali. Renascimento cultural. Exatamente. Primeiro livro que você encontrou. Meninas, ó, as faces. E isso é a única As via de faces libertação, da né? O física. estudo, a dedicação, né? Tem um compositor chamado Rossini que ele me ensinou muito sobre música, né? E eu acabei vendo, ele admirava um outro cara chamado Beethoven, que era surdo. E nesses livros do lixo eu vi que esse cara fez a nona sinfonia já surdo, Beethoven. Então, se Beethoven surdo fez o que fez, por que eu que só tinha fome na barriga não poderia fazer? Só tinha que sobreviver. E você encontrava discos também, discos de vinil no lixo? Eu encontrei uma coleção de música clássica no vinil e comecei a estudar quem era aquele tal de Johann Sebastian Bach, quem era Handel, quem era Vivaldi, quem era Telemann, e comecei a estudar a história desses compositores. Por exemplo, o que é essa música que a gente está ouvindo agora Essa, diz para você? para quem não sabe, é um pedaço da cantata de Bach, se não me engano, BWV 1047, 147, aliás, que é Jesus, a Alegria dos Homens. Enquanto lia os livros, ouvia música clássica. E foi assim. Eu pegava a vitrola emprestada de um vizinho para escutar, para saber o que era aquilo. O que era aquele tal de Magnífica de Johann Sebastian Bach? Quem era aquele cara sisudo e surdo? Como que um cara surdo fez música? E no vinil tinha a história dos compositores. Aí eu descobri que Beethoven era surdo. E eu descobri que Bach teve mais de 20 filhos, bem parecido com a história da minha mãe, portanto. E acabei me inspirando, de certa forma, nessa gente, para continuar estudando. Eu Fala, queria falar Paulo. uma coisa. É evidente que esse cara ele estava ali nessa situação como parte de um processo dele, né? É como se ele tivesse sido colocado ali de propósito, uma missão, talvez. Porque olhar com essa placidez
com essa calma de espírito, com essa mansidão de mente, essa situação que ele vivia, é predestinado, mas não no sentido predestinado de que alguma coisa estava reservada para ele. Acho que não. Acho que ele passou por isso, estou com essa impressão, como necessidade da formação dele para ser um agente transformador da vida de outras pessoas. E é o que ele está sendo hoje aqui também, né? Essa Quantos oportunidade. Cíceros, né? Quantos Cíceros não existem pelo Brasil, né? Então você hoje é um exemplo para todo mundo. Porque quando ele descobriu os livros, quando ele descobriu a música erudita, a música clássica, um novo capítulo na história do Cícero estava bem ali, nos livros, na música. Olha só. Do lixo você tirou o seu alimento e a força para acreditar em algo maior. Aí eu passei a sonhar num futuro melhor, num futuro onde talvez eu pudesse conhecer de maneira real o que estava nos livros. Como é que era para você conviver com o sonho de um lado e abrir os olhos e ver essa realidade? Era algo muito triste, porque isso de certa forma me era negado. Eu não tinha condições de conhecer aquilo que estava nos livros de maneira palpável. Cícero, você nunca pensou em desistir? Você nunca chegou um dia e falou, meu Deus, eu não vou aguentar? Eu não tinha o direito de desistir, de pensar em desistir. A vida humana é muito importante para a gente pensar em desistir. E se eu desistisse, a minha mãe não ia ter quem cuidasse dela. Tá todo mundo querendo saber o que esse homem fez com a vida dele. Um cara que veio do lixo, se transformou no quê? Estudou. Algumas pessoas acompanharam a trajetória do Cícero bem de pertinho. E elas vão ajudar você de casa e vocês, meus convidados também, a contar um pouquinho essa história. Pode rodar aí. Eu conheço o Cícero, meu amigo, há 14 anos. A princípio eu não sabia dos detalhes da história da vida dele. Ele era um pouco fechado para esse assunto. Aos poucos que a gente foi se tornando amigos, é que ele foi se abrindo e contando a cada encontro nosso um pedacinho mais dessa história dele. Eu vejo que essa transformação que ele se permitiu foi algo assim que eu não sei como ele conseguiu, porque ele não teve campo fértil, ele não teve apoio. Talvez nem você não tenha noção do quanto o seu coração é bom. Mas você é uma grande pessoa, você é especial. Você só trouxe exemplos bons para dentro da minha casa. Meus filhos que já gostavam da leitura, através de você, tiveram mais incentivo ainda. E você, para mim, é mais que um amigo. Você é muito, muito especial. Eu te desejo muito sucesso e não tenho dúvidas de que você já é um profissional de sucesso, porque você se entrega àquilo que você gosta, com paixão. Você é uma pessoa determinada e para você aquela frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, que eu acho que é a sua cara. O impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Isso te define muito bem. Isso só pode vir de um ser humano de uma grandeza como a sua. Um beijo. Te amo muito. Você não contava a tua história para os teus colegas? Ou você só contava a tua história para os mais chegados, assim? Você escondia isso? Os meus mais chegados eram os meus livros, são os meus livros. Com eles eu conversava, com eles eu confessava, com eles eu confabulava. E eu tinha vergonha, sim, tinha muita vergonha, porque muitas vezes na escola eu desmaiei de fome, muitos professores me ajudavam, mas eu não falava não, que tinha muita vergonha.
Olha, vamos ver se o próximo depoimento vai ajudar os meus convidados e você de casa a saber o que aconteceu na vida do Cícero. Isso, se o teu coração aguentar. Vamos ver. Roda aí. Eu conheci o Cícero na rua, assim, em situações precárias. Ele vivia olhando o carro e colhendo coisas assim do lixo, né, para se alimentar. E a gente conversava assim sobre estudar, sobre a família dele, os irmãos dele, a mãe dele. E eu conversava com ele em relação a fazer um curso técnico, né? Que o curso técnico, na minha opinião, ele é uma porta aberta para outros cursos, né? Eu sempre incentivei a estudar, porque o estudo, ele engrandece a gente. E é a maneira mais fácil de conseguir melhoria de vida. Um belo dia, né? Eu estou trabalhando, aí quando eu vejo, assim, entrando pela porta, lindo, maravilhoso, todo feliz da vida, o Cícero. Aí ele foi, me deu aquele abraço. Mãezinha, a senhora trabalha aqui? Eu falei, sim, meu anjo, seja bem-vindo. Agora nós vamos ser colega de trabalho. Cícero, a mamãe te ama e eu quero que você seja muito feliz e continue nessa sua jornada ajudando as pessoas, que é isso que você mais gosta de fazer. E não mude nunca. Seja essa pessoa humilde e maravilhosa, estudioso e bom que você sempre foi. Continue assim, meu anjo. Eu te amo muito. Quem é ela, Cícero? Quem é essa moça? Essa é a minha segunda mãe, a Maria José. É uma pessoa que me conheceu na rua e que me deu comida, que me ajudou e que me estimulou, foi um dos estímulos ao estudo. Logo depois eu consegui fazer um curso técnico e, para minha surpresa, acabei encontrando com ela nesse meu local de trabalho. Trabalhei com ela há algum tempo. E aí... Fala nada do local de trabalho, hein? Não Deixa ele falar, cara. Ele tava quase falando. Eu não vou deixar ele falar. Tem Se ele 15 opções na nossa cabeça aqui. Então. Deixa ele falar um negócio aí. Não, aí vocês se encontraram num curso. Fala o cenário, mas não fala do que é. Não, no cenário nada. É isso, fala. Fala onde é. A gente pode chutar alguma coisa? Não, ainda não. Isso, que curiosidade. Por isso que eu falo. Eu sou ator também. Ator quer saber tudo. Lógico. Já quer descobrir a alma do cara. Se a história é boa, a gente tá louco pra saber o final. Hoje é um filme isso. Vamos escrever um roteiro Tá disso. todo mundo querendo. Aliás, a vida dele dá um belíssimo de um filme. Dá um belíssimo roteiro e depois E outra já tem coisa. a trilha sonora. Já tem tudo. Já tem tudo. Bach, já tem Beethoven. E no meu caso aqui, infelizmente, para elas não, mas posso fazer um personagem que tem a ver com ele. Tô tentando descobrir o que é pra beber essa história. Fala isso, o que é? O que é mesmo que você ia falar? Não vai falar nada. E aí, a Maria, então, que te ajudou, depois você foi trabalhar junto com ela, é isso? Sim, depois eu fui trabalhar junto com ela, para minha surpresa encontrei Pra ela lá. ajudar as pessoas, fazer o bem, ela disse. Isso. Ela disse. Então, ajudar as pessoas pode ser muita coisa. Ah, claro. Pode. Bom, vocês querem mais pistas? Segura essa, roda aí. A vida nos oferece muitas oportunidades. Sou de acordo que nós devemos aproveitá-las e muito bem. Uma das oportunidades que tive na minha vida foi conhecer o Cícero. O Cícero é um exemplo para mim de coragem, de determinação. Nós nos conhecemos como professor e aluno, mas eu quero dizer que as lições do professor foram menores do que as lições do aluno para o professor. Ele foi excelente professor de vida para mim. A sua coragem, a sua determinação, a sua superação. O seu objetivo foi alcançado? Ainda não, porque pessoas como Cícero têm sempre um sonho, têm sempre um objetivo e lutam por ele. Cícero, você é sinônimo de coragem, você é sinônimo de sucesso, porque você está entre os melhores. Você caminha para a vitória, porque você caminha sempre para frente e para o alto. Então você é um vitorioso. Que Deus o abençoe. E aí, quem será que ensinou quem? Essa mulher te ensinou mais, mas pelo que ela disse, você a ensinou mais. E agora? Imagina, essa é uma grande profissional
tem mais de 30 anos na área dela. E é uma pessoa que me ensinou muito sobre coisas, sobre situações, sobre aparelhos, sobre números, sobre prevenção. sobre Aparelhos? coisas. Aparelhos, Números? Prevenção? Bom, não sei, gente. É tanta emoção que fica até difícil pra gente pensar. Mas essas dicas agora estão ajudando, não estão? Então, foram mais específicos. você falou que fez um curso técnico e daí encontrou essa outra pessoa. A profissão que você tem hoje, encerrou, ela teve um fim de formação nesse curso técnico ou depois você teve que estudar outra coisa? Eu fiz um curso técnico e depois fiz uma faculdade. Faculdade. Uma você faculdade fez muito faculdade. longa. Ele fez faculdade, gente! Quase se acertando. É? hein, Você fez velho? faculdade, Mas então. faculdade pública ou particular? As duas coisas, porque eu cheguei a passar em faculdade pública, mas só que eu era um aluno do governo dentro da faculdade particular. Ou seja, Merecedor de estar ali. merecedor de estar ali. Ele não pediu nada pra ninguém. Ele fez a prova, foi aprovado entre os melhores e por isso ganhou uma bolsa do governo numa das melhores universidades de... Agora, tem uma coisa que o Cícero não aprendeu nos livros, mas na vida, gente. Uma lição que ele faz questão de passar adiante. Olha só. A fome é uma condição muito degradante. E eu penso que quem tem fome, assim que como quem tem dor, tem pressa. Pressa de uma vida melhor e pressa de sobreviver. Todo mundo se emocionou com o Cícero, esse brasileiro que, como tantos outros, batalham, suam a camisa, passam por dificuldades e se levantam. Quantos Cíceros não existem por aí? Mas qual foi o desfecho dessa história, gente? O que teria acontecido com esse homem depois de passar a infância e a adolescência recolhendo comida no lixo para alimentar sua família? A resposta você vai saber agora. Porque primeiro, Cícero, eu vou pedir para você então agora deixar o nosso palco, por favor. Podem aplaudir o Cícero. E você vai saber agora no que este homem se transformou. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa história? Gente, Maitê. é uma injeção de fé, de ânimo, é uma injeção de capacidade que todos nós temos, né? Nós que já somos privilegiados, e também uma injeção de ânimo para quem está assistindo, né? E não se vitimizar por nada nessa vida. E você, meu querido Paulo Gorgulho, o que você achou dessa história que está perto do final? Já já você vai saber. Então, sabe o que é mais impressionante, eu acho, nessas histórias de superação? É que, assim, você tem histórias e histórias, né? Tem gente que tem uma vida difícil, mas tem uma família estruturada, pobre, mora na periferia, come carne uma vez por semana, vai para uma escola pública, que não pode viajar de avião, mas tem uma família ali, tem uma estrutura, tem um amor, não tem droga, não tem bebida. O caso dele é que, além de toda essa condição material terrível, ele foi roubado dele a dignidade, né? E você, Larissa, é um exemplo para você também, assim? Eu acho que para mim e para todo mundo que assistiu, né? Mesmo sem saber o desfecho ainda, sem saber o que ele se tornou, eu acho só o fato dele estar vivo até aqui, né? E ter conseguido se manter com essa dignidade pessoal dele, porque a dignidade dele foi totalmente retirada, né, por tudo que ele viveu. Mas ele se manteve íntegro e ele se manteve com o foco de que as coisas, enfim, que a vida dele, ninguém ia tirar dele mais nada. Bom, tá todo mundo curioso, eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade, eu também. Mas eu quero saber de você de casa. E você já tem ideia do que aconteceu na vida daquele menino que recolhia alimento no lixo para sua família? Não passar fome? É hora, então, de ver o que aconteceu com Cícero. Eu quero uma opinião apenas agora dos meus Isso que eu ia convidados. perguntar, se a gente não pode chutar antes, pô. Pode chutar antes, mas só no que vocês acham que ele se transformou, beleza? Paulo, no que você acha que o Cícero se transformou? Então, eu vou dar uma opinião que, na verdade, eu ouvi primeiro... Eu posso ir ali? Pode?
Ah, você vai... Ele vai colar, entendeu? A plateia... Eu vou ser justo, porque eu ouvi ela Entendi. falar com a amiga dela e eu falei, não, esse é o meu chute, eu vou ser justo. Quero ver. Então vai. O Cícero hoje é o quê? Médico. Médico. Ok. Mas por que você achou isso? Por que você achou isso, Paulo? Quer dizer, você não achou, ela que achou, né? Não, combinou com o que eu tinha você. achado. É assim, ele estudou muito, ele tem profundo conhecimento de especializações. O primeiro livro dele foi de biologia, não foi esse de física. Não, o primeiro foi de biologia, que é um que não tinha capa. Depois veio esse aqui. Ele falou de psicologia com conhecimento de causa. E é evidente que esse cara existe para ajudar os outros. Ele se vê como exemplo. Ele não é uma obrigação, uma cruz que ele tem que carregar nem nada. Mas o que dá prazer a ele, o que dá felicidade dele, é ele serve como exemplo para nós aqui e para os pacientes dele, que eu tenho certeza que ele é médico, quando estão na frente dele, e para ajudar os outros. Isso me levou à conclusão de que ele é médico. Ok. Maitê, ele é o quê? É um ótimo chute mesmo. Agora, difícil, eu acho. Gostou, né, Maitê? Gostei. Eu fiquei pensando nisso também. Mas, física, né, biologia, de repente ele pode ser um cientista. Um cientista? Um pesquisador, um professor. Um pesquisador? Larissa, e você? Então, eu tinha pensado no início, com essa questão do lixo, que ele tinha encontrado na reciclagem uma forma de subsistência e tivesse... Mas aí depois, com a história dos livros e esse amor pela literatura e pela música, eu comecei a achar que ele pode ter se transformado num professor e por esse fascínio pela música, quem sabe não alguém que trabalha com um professor de música. Chegou a hora, gente. Agora, você vai saber que a fome, o frio, a humilhação não foram capazes de destruir o sonho do Cícero. Pode rodar o nosso cenário, você vai saber o que é o Cícero hoje, o que ele fez com a vida dele. Todo mundo de pé, porque o Cícero hoje é Doutor Cícero! No dia 6 de junho desse ano, esse menino, com 33 anos, se formou médico. Ele que catava lixo para ter o que comer, hoje, gente, é médico. Pode aplaudir muito mais, muito mais, muito mais. Do lixo para medicina, para salvar vidas. E eu quero dar um abraço nele. Que orgulho! Então, com muito orgulho, eu apresento para vocês o Doutor Cícero. Roda aí. Meu nome é Cícero Pereira Batista, eu sou médico clínico geral, generalista. Me formei no dia 6 de junho de 2014 e tenho por objetivo exercer uma medicina humana, solidária e comprometida com o bem-estar biopsicossocial do meu paciente. Se você tem perseverança e fé nas suas capacidades, você pode sim chegar em frente e chegar além. Doutor Cícero. Bom, Paulo Gorgulho, você está de parabéns. Ou melhor, a minha plateia está de parabéns. Ô Cícero, o que te despertou a vontade de fazer medicina? Por que você escolheu ser médico? Quando eu estava lá no lixão, revirando os tonéis de lixo, como toda criança, né, piolenta, catarrenta, eu acabava tendo piolho. E às vezes até carrapato. A gente sempre tinha cachorro em casa. E eu encontrei uma máquina fotográfica, a carcaça de uma máquina fotográfica, e aliado aos livros de biologia que eu encontrava também no lixo, eu comecei a fazer como uma espécie de lente de aumento com aquela máquina fotográfica. E aí eu comecei a enxergar os carrapatos, os piolhos, e encontrei também um manual médico no lixo que eu acabei curando. Encontrava receitas de medicamentos para curar a diarreia do pessoal lá de casa. Olha, tem alguém que nunca duvidou que isso tudo ia acontecer na vida do Cícero. Cícero, ó,
Dá uma olhada ali, porque agora vai vir uma homenagem muito legal para você. Roda aí. Na época a senhora pensava o quê? Eu falei, meu filho, você vai ter que ser um médico para cuidar de mim quando eu estiver velhinho. A senhora sente o quê quando a senhora vê o Cícero hoje? Eu sinto orgulho dele. Cícero, ó, eu quis te trazer aqui no centro do palco do meu programa, porque a gente sempre aprendeu que herói, né, é coisa de filme, é coisa de história em quadrinhos, mas hoje você está ensinando para mim, para os nossos convidados, para as pessoas de casa, que quando se tem obstinação, quando se tem força, quando se tem raça, não importa onde você nasceu, qual a condição que você nasceu. Você, cara, não é um orgulho só para sua mãe, não. Você é um orgulho para o Brasil inteiro, para milhares de pessoas que vão se inspirar hoje na sua história. E todo mundo vai descobrir, gente, que não há limites para quem sonha. Só que não dá para ficar em casa. Tem que levantar e trabalhar. Foi o que esse cara fez. E eu estou muito feliz de contar a tua história hoje aqui. E eu tenho certeza que está todo mundo aqui feliz e honrado de ter você no palco desse programa. Muito obrigado. Doutor Cícero. Queria agradecer demais meus convidados. Obrigado, Larissa. Adorei estar aqui hoje com vocês. Paulo Gorgulho, querido. Olha, cara, quem tem que agradecer a você sou eu, acho que o nome de todo mundo a somos gente que nós. tem que agradecer. É um prazer. Porque é um privilégio vivenciar uma história dessa, entendeu? Muitas vezes a gente não oferece uma oportunidade ou não reconhece o valor do outro por preconceitos, enfim, o prazer foi nosso, cara. Eu que agradeço demais. Maitezinha, obrigado. Ai, e olha, você falou uma coisa que é impressionante, assim. A gente vive à base de sonho e ver a sua capacidade de realização com tanta dificuldade que você teve na sua vida é um maior exemplo, assim, pra gente que vive da arte, que é super difícil, pro brasileiro que teve essa condição difícil, é sonhar e fazer. É lindo. Parabéns, parabéns. Cícero, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Que Deus te abençoe. E agora, Doutor Cícero. Obrigado, Doutor Cícero. Receba o carinho da nossa plateia, a plateia de pé, toda a minha plateia de pé, aplaudindo Doutor Cícero, que catava comida no lixo e hoje tá ali, ó. Doutor Cícero, salvando vidas.